Você tem ali aquele anseio deles voltarem para a terra, você tem as promessas bíblicas deles voltarem para a terra, mas precisa ter uma organização para que isso aconteça, né? Como é que tudo começa? Eu sempre gosto de contar essa história, eu acho linda. Começa com um caso de um capitão da marinha francesa chamado Alfred Dreyfus, né? Assim, uma história muito curiosa, e aqui tem umas nuances assim. Você tinha os judeus da parte da Europa Oriental, que eles eram mais pobres, geralmente, e que eles eram também mais apegados à Bíblia, né? Mais apegados ao que a gente chama de Antigo Testamento. Então, no meio deles havia um anseio muito grande de retornar para a terra. Mas eles não tinham uma organização política mais definida, eles não tinham assim um planejamento maior, mas eles tinham fervor, né? Eles tinham fervor. O que aconteceu com os judeus já na Europa Ocidental? Eles já queriam se livrar da sua identidade judaica, por incrível que pareça. Você tinha entre os judeus um movimento que foi chamado de assimilação, e ali os judeus, o pensamento deles era o seguinte: vamos parar de sofrer com esse negócio de ser judeu, então não vamos mais dizer que a gente é judeu, vamos dizer que a gente é francês, vamos dizer que a gente é português, vamos dizer que a gente é espanhol, vamos dizer que a gente é austríaco, holandês, mas não que é judeu. Pronto, nós vamos assumir a nacionalidade onde nós estivermos, ao invés de dizer eu sou um judeu. E aí o que aconteceu? Esse movimento de assimilação foi muito forte naquela juventude da Europa Ocidental, até porque muito das condições sociais, econômicas e políticas dele tinham melhorado bastante, então eles não pensavam em voltar para a Terra, não tinha esse pensamento de voltar para a Terra. Mas vai acontecer um caso no final do século XIX, foi conhecido como o caso Dreyfus, que foi um caso que dividiu a França. O que aconteceu? Foram achados documentos secretos da Marinha Francesa numa embaixada alemã. E aí isso é um caso de espionagem, um caso muito grave. E naquela ocasião, então, quem é o culpado? Ficaram procurando o culpado, como normalmente vai acontecer nessas ocasiões. Só que não acharam o culpado, e já que não achamos o culpado, quem que nós vamos culpar? Nós vamos culpar um judeu. Você tinha o Alfred Dreyfus, que ele era um judeu assimilado, ele era capitão da Marinha Francesa, e o desejo dele era servir mesmo a França, se identificar, né, se assimilar no país de origem. Aí o que aconteceu? Acusaram ele, né? Mesmo com provas insuficientes, mesmo com que não tivesse as coisas suficientes, ele foi acusado. O Dreyfus, ele até assim, é fantástica a história. Quem estudar direito vai estudar a história dele, né? Eu li o livro da Hannah Arendt, que é o Raiz do Totalitarismo. Ela faz uma narrativa bem interessante de como aquilo agitou o país. Porque o país, ele foi o primeiro prisioneiro de um lugar chamado Ilha do Diabo. Então a Ilha do Diabo tem umas ilhas prisões aqui na Guiana Francesa, aqui mesmo na América do Sul, okay. E uma dessas ilhas que era menor, era uma colônia de leprosos, tiraram esses leprosos de lá para fazer uma prisão, e o Dreyfus foi o primeiro ali. Ficou muito famosa essa ilha por causa de um prisioneiro que escapa de lá, que é o Papillon, né? E teve livro, teve filme, tudo falando do Papillon. E aí ficou famosa. E muita gente não sabe que o primeiro lá mesmo era um judeu chamado Dreyfus. Só que chega um momento, isso aqui tudo, assim, a história é grandiosa. Você tem um novelista judeu, francês, chamado Émile Zola, e o Émile Zola, ele lança faz um artigo na primeira página de um jornal chamado Aurora, e lá ele faz um artigo que ficou famoso. Esse artigo digamos assim, é um marco na história do jornalismo, chama-se Eu Acuso. E aí ele começa a acusar as autoridades que sabiam que o Dreyfus era inocente e que o Dreyfus não era culpado, que foi só, digamos assim, o bode expiatório da situação. Aí o que acontece nisso? Na história final ele é inocentado, né? É uma história cinematográfica, mas ele ainda passou 7 anos lá na Ilha do Diabo. Mas a história vai ser tocante, vai começar com outro judeu assimilado, chamado Theodor Herzl, né? Porque o Herzl era um jornalista austríaco que foi convidado para ver a destituição pública do Dreyfus, né? Então era uma coisa assim pública, né? Aquela coisa assim, de realmente humilhar publicamente pelo que ele supostamente teria feito. E então chega aquela hora assim que vão arrancar as insígnias do peito dele,
tem todo um ritual, quebra uma espada no joelho, e aí dizem assim pro Dreyfus, Alfred Dreyfus, sois indignos de servir a França. E nessa hora que isso é dito, naquele evento público, o pessoal começa a gritar, morte a Dreyfus, morte aos judeus, morte aos Dreyfus, morte aos judeus. Quem está lá no meio? O Theodor Herzl, um judeu assimilado, está lá no meio. Aí fala assim, ele era um santista no meio da torcida do Corinthians. E aí é complicado. É complicado. E então, por que esse momento é um momento tocante? Uma das narrativas desse momento, ele fala assim, naquele momento o jornalista se torna um profeta. Por quê? Porque o Theodor Herzl, ele está saindo, e aí ele pergunta para um amigo dele assim que é cristão, vem cá, por que vocês têm esse ódio assim aos judeus? Por que isso contra os judeus? E aí o amigo responde assim, olha, nós cristãos, quando se trata de odiar os judeus, nós somos unidos. E aí o Herzl, então, ele tem o seguinte pensamento, nós não vamos estar bem nesse mundo enquanto nós não tivermos a nossa própria pátria. E aí, então, ele vai começar a trabalhar no sentido de, para que o povo judeu volte para a sua terra e tenha a sua nação outra vez. Isso, gente, ao final, isso é 1895, 1896, ou seja, pelo menos um bom tempo antes do país ser fundado, né, de renascer. E aí, nisso, ele escreve um pequeno livro chamado O Estado Judeu. É o pequeno livro dele ali, O Estado Judeu, o nome do livro. E nesse livro, o livro é muito interessante, porque o livro ele é um misto de palavras, digamos assim, meio proféticas, né? E também uma estratégia de como que isso acontecer. Então ele faz toda uma estratégia para que essa mudança, essa saída dos judeus de todos os cantos do mundo, inclusive da Europa, migrando para o que era então chamado Palestina, essa migração fosse feita de um modo gradativo, inclusive vendo questões econômicas e tudo mais. Então ele tem essa perspectiva. Mas o que vai acontecer? O fato é que não deram muita trela para ele, né? Inclusive ele foi falar com judeus muito ricos, barões, os Rothschilds, né? Para financiar a saída para lá. Mas qual foi a resposta que ele tinha? O pessoal falava assim, olha, já não gostam da gente. Se a gente disser que estamos querendo voltar para formar uma nação, vai piorar. Então esquece isso aí. E todo mundo falava para ele, esquece, 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 esquece. E alguns, até do jornal dele, né, falavam assim, rapaz, você já está ficando ridículo, esquece isso, esquece isso. Mas ele, no diário dele, ele conta assim que aquilo era uma coisa que ele acordava pensando naquilo, ele dormia pensando naquilo, andava pensando naquilo, era uma coisa que não saía da mente dele. E então, em 1897, na Basileia, na Suíça, ele vai fazer o primeiro congresso sionista. Então, que era o primeiro congresso com o objetivo de levar o povo de volta para sua terra. E nisso, assim, eu até falo assim, ele na verdade conseguiu reunir, naqueles milhões de judeus que tinha na Europa, ele reuniu 120 judeus. A maioria que eram os fervorosos do norte, do norte e do leste da Europa, que vieram ali para esse primeiro congresso sionista. E é nesse primeiro congresso sionista que começa, então, um movimento político. E eu digo assim que é uma coisa irônica, porque aqueles judeus que queriam se assimilar, que queriam até mesmo negar a sua judaidade, eles é que vão liderar o processo político de volta para a terra. Então é uma coisa assim, sem, né? Não era o esperado. Aqueles que eram mais fervorosos, eles muitas vezes não tinham nem os recursos, nem a perspicácia política necessária. E coube a um grupo que quis negar a judaidade, se tornar o líder do movimento sionista. E foi aí que aconteceram aí situações e ações que possibilitaram o futuro surgimento de Israel? Tudo vai nascer aí. Então a gente tem que entender. Tem uma frase do Herzl nesse congresso que é para assim, profético, é pensar que é profético, que ele diz assim, hoje, aqui na Basileia, eu fundei o Estado Judeu de Israel. Só tinha aquela turminha ali, mas hoje eu fundei o Estado Judeu de Israel. Isso estamos falando em que... 1897. 1897. Agosto de 1897. Ele fala assim, hoje eu fundei o Estado Judeu de Israel. Daqui a 5 anos, talvez,
mas daqui a 50 anos, com certeza, todos verão isso. Né? Foi a frase dele. Só que a grande coisa assim, vai ainda demorar um tempo, que a gente sabe, para que o Estado efetivamente venha a renascer. Mas vamos lembrar que 50 anos depois dele ter dito isso, em 1947, a ONU reúne uma assembleia para votar a favor da criação do Estado judeu de Israel. Né? Então, aquelas palavras dele se cumpriram. E é muito interessante porque é nessa ocasião que ele já cria a bandeira de Israel, é nessa ocasião do Congresso Sionista, em 1897, que ele cria o hino a Israel, né, o hino de Israel, que é o hino até hoje, o hino de Israel. Hatikvah, a esperança. É, a esperança, Hatikvah, a esperança. Então você vê que até hoje é o hino que eles cantam e a bandeira que eles têm, que o Estado só vai surgir 50 anos depois, mas ali o movimento já começa a ter as engrenagens já começam a caminhar, o sonho de ter esse lugar, de estar na sua terra novamente, ver nessa terra novamente, tá ali. E o livro, como eu disse assim, ele tem algumas passagens muito cansativas, eu digo mesmo, porque é muita coisa técnica, né, para resolver a questão, mas tem muitas partes assim muito bonitas, porque é aquele chamado que ele tinha. Inclusive, o que é assim interessante, até o templo ele fala. O templo vai estar lá no meio de Israel como um testemunho da fé que nos une por séculos. E o mais curioso nisso tudo é que o Theodor Herzl, na verdade, ele não era um homem, não era um judeu religioso. Ele era um judeu, que a gente fala, né, um judeu por etnia, um judeu étnico, mas a vida inteira ele não se interessou pela prática da religião judaica, mas a identidade judaica ele amou e ele quis. E o sonho dele foi o retorno de Israel e a terra se tornar. E isso acabou sendo um objetivo de vida mesmo. O objetivo de vida dele. E o curioso, assim, pastor, em 1904, ele morre. E ele morre muito frustrado. Por quê? Porque ele não conseguiu nada. Né? Ele não conseguiu nada, ele tentou várias coisas e nada. O pessoal, assim, porque a partir de 1897 você começa a ter todo ano congressionista. Então, todo ano, 98, 99, 88, 89, depois até chegar 1904, todo ano vai ter o congresso lá. Mas não anda. Né, não anda, eles conversam com um, conversam com o outro, enganaram ele nisso, prometeram coisas, não cumpriram, lembrando, e aqui é um detalhe, lembrando que aquelas terras estavam na mão do Império Turco-Otomano, né, e ele chegou a ir conversar com os líderes e enrolaram ele lá, só que se aproveitaram da situação e não deram nada de concreto para ele. Na época também fizeram outras propostas, né, para colocar os judeus em outros lugares que não fosse a terra prometida, e eles não aceitaram, que de fato eles não queriam aceitar. E ele morre em 1904 e ele morre frustrado, porque ele morreu novo, acho que ele não tinha 50 anos ainda, e não tinha avançado nada. Então ele morre meio frustrado, como se tudo que ele fez não tivesse tido nenhum efeito. Guardado as devidas proporções, como Moisés que não verdade, entrou na terra. Né? Os ossos dele entraram, os ossos. Ele entrou, né? Mas os ossos foram depois, mas ele entrou. E ele morre frustrado, só que, apesar da frustração dele, ele já tinha colocado uma máquina, né? A gente pode falar assim, uma máquina em movimento que vai fazer com que essa realidade se concretize lá na frente. Né? Outros darão continuidade. Eles chegam a fundar, eles vão fundar a Agência Judaica. A Agência Judaica, ela funciona como um órgão político que vai ter representação dos judeus perante as autoridades. Né? Então você tem o caso até do Chaim Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel. Lembrando que Israel é um parlamentarismo, ou seja, quem manda não é o presidente, é o primeiro-ministro, mas você tem um presidente, que é uma figura que tem alguma representatividade, mas não a força política. Né? E o Chaim Weizmann também tem um livro contando, né, do sonho à realidade, que é contando toda essa caminhada que eles têm, desde o momento em que o movimento sionista começa até o momento em que Israel se torna algo
concreto. Então, esses 50 anos que vão desde o começo do movimento sionista até o Renascimento, tem bastante chão aí, né? Mas o movimento sionista, ele vai ser essa coisa apaixonante, essa coisa que vai motivar. Você vai ter até bastante divergência, né? As pessoas falam assim que onde tem 2 judeus tem 3 opiniões. Exato. Né? É uma frase comum que fala do judeu. Então eles tiveram dentro do próprio movimento assim, perspectivas diferentes, visões diferentes, seguindo linhas diferentes, mas apesar de tudo isso, todos eles tinham um objetivo, Israel se tornar uma nação outra vez. Né? Então o movimento sionista, o Theodor Herzl, nessa situação toda, a gente que conhece a história e vê a história, o que passou, a gente sabe do papel importante dele, mas realmente a pessoa, quando ele faleceu ali, fala, Israel não existe ainda, eu falhei, né? Mas não era o papel dele. É o Moisés, né, que você falou. Quem vai pôr o povo lá dentro é o Josué. Exatamente. Eu até digo assim, e aí, que assim, a história a gente não consegue pegar tudo, né? Mas aí entra, eu falo assim, que se o Theodor Herzl era o Moisés, o Davi Ben-Gurion era o Josué. E eu lembro assim que, eu lendo a biografia do Ben-Gurion, o Ben-Gurion, né? Ele falando assim que quando ele era menino, o pai dele já tinha, o Ben-Gurion como menino já estava agitando para voltar para a terra, né? E já estavam acontecendo, que isso é um ponto importante. Mesmo antes do nascimento político, já tinha um monte de judeu indo para lá. Okay. Principalmente judeu da parte oriental, vamos para a terra. O próprio Davi Ben-Gurion, né? Ele pega e foi morar lá na terra. Não tinha nada lá, passaram fome, muitos morreram. Aquela terra lá era uma terra de ninguém, era uma terra jogada lá, ninguém queria aquela terra. Mas eles começaram a ir para lá, e o pai do Davi Ben-Gurion fala assim para ele, filho, o Messias já veio. Ele tem uma barba preta bem grande e vai nos levar de volta para a nossa terra. A barba preta era o Theodor Herzl, né? E o Ben-Gurion, ele conta que ele nunca conseguiu se encontrar com o Theodor Herzl. E ele fala assim, talvez tenha sido até bom, que talvez eu não concordasse com as ideias dele. Mas esse trabalho todo do movimento sionista é o que vai inspirar não só o Ben-Gurion, mas muitos outros, de voltar para a terra. E o Ben-Gurion, ele vai ser uma peça-chave nisso, porque ele vai para a terra e vai fazer muita movimentação e vai batalhar para que Israel se torne uma realidade. Então, assim, tem todo um processo até que esse dia chegue. A outra coisa que você tem nesse tempo que é maravilhoso foi como é que é? Agora me fugiu o nome dele, mas vou lembrar. É Ben Eliezer, sei que o sobrenome é Ben Eliezer, que ele fez renascer a língua hebraica. Porque a língua hebraica era uma língua que só era falada dentro da esfera religiosa, não era uma língua pública. E o Ben Eliezer, ele faz não, eu vou lembrar o nome e falar. Mas ele vai trabalhar para o renascimento da língua hebraica. Já pensou? Uma língua que era uma língua religiosa, que era uma língua bíblica. O pessoal fala assim para ele, como é que você vai pedir um bilhete de trem usando a língua hebraica, se na época da Bíblia você não tinha trem, termo, você não tinha bilhete, você não tinha nada disso. E ele vai tudo criando aqui. Ele vai ser Eliezer Ben Yehuda, sabia que eu ia lembrar. Eliezer Ben Yehuda. E ele consegue isso. Então todo esse período não é algo que ficou parado. Você vai ter toda uma engrenagem se movimentando para aquilo que ia culminar no renascimento de Israel.